Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje e hoje a gente começa uma nova série falando sobre atividade física e a saúde mental. Eu vou começar essa série falando pelo esporte que mudou a minha vida, que é o voleibol. E eu vou descrever para vocês toda a minha trajetória hoje nesse vídeo e como eu inseri técnicas de mindfulness, que é a atenção plena, para dentro da quadra, melhorando meu desempenho, minha visão estratégica de jogo e minha concentração e tudo que a atenção plena envolve. Então fica comigo e vamos começar. Eu sempre joguei vôlei. Lá nos anos 80, quando eu comecei, mais ou menos com uns 9 anos de idade, eu já disputava campeonatos estaduais. Isso era bem comum naquela época. Os jogos que eram chamados, que chamam até hoje do Quarteto Fantástico, vôlei, futebol, basquete e handebol, eles eram ensinados na escola, no ensino fundamental, ali nos primeiros anos mesmo. Ou seja, essa perspectiva dentro da educação física mudou muito hoje, porque hoje os jogos, eles são ensinados no Fundamental 2, que é a partir do 6º ano. E antes disso, né, os 6, 7 anos, eles deixam as crianças desenvolverem outras necessidades no desenvolvimento físico e mental dos pequenos, tipo como a ginástica, os jogos e brincadeiras da cultura popular, entra a capoeira, entra outras técnicas que naquela época, lá nos anos 80, a gente não começava por aí, né? A gente já começava com um Quarteto Fantástico e vamos jogar. Bom, eu acabei parando de jogar vôlei lá pelos 14 anos, porque eu comecei a trabalhar. Porque naquela época era possível também assinar uma carteira com 14 anos, né? Coisa que hoje em dia já não se pode mais. Mas isso já dá um outro vídeo. Vamos seguir esse. Eu segui jogando algumas vezes na escola, mas não jogava mais em clubes porque eu não tinha mais esse horário, né? Eu trabalhava. Passei um tempo na adolescência até a idade adulta sem jogar um pouquinho, porque trabalho de manhã e de tarde, estudava à noite. Então aquela vida de uma família de classe média baixa que tinha que lutar para trabalhar e conseguir pagar os estudos. Assim foi comigo também. Passando um tempo, eu fui morar para Nova Zelândia quando a minha primeira filha nasceu. Também tenho alguns vídeos falando sobre essa viagem e como se dá a vida com o bebê morando fora daqui. E lá então, eu também não consegui um time para jogar. Voltei para o Brasil em 2009 e aos poucos eu fui voltando a jogar. É em Porto Alegre mesmo. Eu mudei para Florianópolis, então tive um problema na coluna que me levou a ficar afastada do trabalho quase um ano. Fiz tratamento fisioterapêutico, psicológico, cheguei a ser encaminhada para o psiquiatra. Pois as minhas hérnias de disco na coluna, elas foram herdadas de eu dirigir muito, trabalhava na área comercial e visitava clientes e a atenção, né, da própria empresa. Então, depois de um ano de fisioterapia, eu perdi 20 quilos e também consegui voltar a jogar. Porque tudo que eu fiz da fisioterapia, de pilates, de yoga, tudo que eu fiz era com o intuito de voltar a jogar, de emagrecer para voltar a jogar. Nesse meio tempo, eu voltei a estudar também. Eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina para estudar pedagogia e comecei a jogar dentro dos times da educação física. De tão apaixonada que eu era que eu sou pelo esporte, eu fiz um novo vestibular, passei em primeiro lugar e comecei a minha jornada então na educação física, mesclando esses meus estudos que eu já desenvolvia sobre yoga dentro do projeto Amanhecer, que é um projeto aqui na UFSC. Eu comecei a desenvolver esses exercícios do yoga que envolviam a atenção plena dentro do vôlei e praticar as técnicas da atenção plena em movimento. E aí eu comecei a aplicar essas técnicas primeiro na vida diária, nas rotinas, nas tarefas. Eu andava de moto, eu comecei a aplicar as técnicas de moto também para focar a atenção. Inclusive, o diretor do projeto, ele fazia meditação em movimento na moto também, então a gente fez alguns estudos sobre isso. Quando eu apliquei essas técnicas, então, para o vôlei, minha mente não vagava mais no meio do jogo. Eu conseguia visualizar tudo que eu queria fazer antes da ação, antes da bola cair na minha mão. Eu estava entendendo, então, a importância de estar 100% presente no momento do jogo. Mas não só para o jogo, no treino, na vida e em todos os lugares que a gente vive, entende? Então, isso começou a virar um hábito para mim. Comecei, então, a pensar em escrever meu TCC sobre a atenção plena e o voleibol. Eu vou contar depois uma história aqui sobre como tudo começou, na sequência.
Também eu vou falar como o exercício físico é diferente quando a gente realmente gosta dele, como ele influencia na nossa saúde física e mental. E eu vou contar sobre toda essa trajetória aí do voleibol e atenção plena, inclusive nos momentos da minha gestação, do meu puerpério, onde tudo eu utilizei do vôlei para superar os momentos mais difíceis da minha vida. Essa história que eu contei hoje foi um dos marcos da minha vida, onde eu simplesmente parei de mexer o pescoço, eu andava torta, eu não dormia, não conseguia dormir, era tanta tensão aqui, de tanto estresse que eu tava naquele trabalho, que eu simplesmente paralisei. E para eu fazer essa gama de coisas que eu fiz, de fisioterapia, de osteopatia, pilates, toda essa reestruturação, inclusive na questão da nutrição também, que eu fiz toda uma reeducação alimentar, para perder peso, e toda a minha motivação era para voltar a jogar. Então eu tenho que agradecer muito ao vôlei, porque desde criança ele faz parte da minha vida e eu nunca deixei ele de lado. O meu sonho, sim, de ser jogadora, ele ficou de lado, mas eu consegui trazer ele para minha vida em todos os momentos. E a gente pode fazer isso com qualquer atividade, com qualquer esporte que a gente goste, porque assim a gente consegue melhorar a nossa saúde física e a nossa saúde mental, que está ligada com a nossa saúde emocional também. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que continuem acompanhando nessa série, me contem aqui as suas dúvidas. Se vocês têm dificuldade de começar uma atividade física ou algum esporte, se vocês já fazem algum porque vocês amam muito por lazer, ou vocês fazem só para o controle de peso, ou vocês têm uma outra motivação que leva vocês a fazer uma academia ou não, eu queria que vocês comentassem aqui comigo. Não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal e compartilhar essa história, né, com todos que vocês acham que podem ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.